Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa de amor que abraça todos os irmãos que aqui chegam para Desculpe, não começou ainda. Estamos gravando, então. Alô, amigos. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa que nos abraça com tanto carinho. Encarnados e desencarnados, né? A casa está lotada. Então, sejam todos muito bem-vindos nessa palestra pública da Casa Espírita O Recanto da Prece. A casa que abraça várias crianças todos os dias. Tem essa obra social, né? Casa de Maria Clara, da assistência às crianças, na parte escolar, na parte médica e outras atividades que temos aqui com as crianças. E também a TV Nova Luz, a nossa casa espírita virtual. Então, estamos aqui gravando a palestra, e essa palestra irá a muitos corações em todos os tempos que ela estiver no ar, muitos irmãos irão assistir. Então, vamos vibrar pelo bem, vamos vibrar para que tudo saia muito bem, conforme os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A palestra de hoje será pelo nosso querido Marcos Júnior. Ele é da Casa Espírita Esperança em Cristo, lá no Irajá. E ele vai nos explanar hoje o capítulo 43 do livro Vinhas de Luz. Vamos lá, Marcos? Vamos fazer uma prece? Pode vir aqui. Vamos fazer uma prece para iniciarmos. Pedir à espiritualidade superior, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos intua, que nos ajude, abra nossas mentes e corações para que esse estudo de hoje, essa explanação que o nosso querido Marcos irá fazer, possa realmente entrar em nossos corações, que possamos voltar para casa, refletir sobre isso e colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É o Evangelho de amor, de caridade que Ele nos deixou. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade do trabalho de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Fique conosco e nos ajude hoje e sempre. Vamos lá? Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Boa noite a todos que estão presentes aqui, encarnados, desencarnados, a todos que nos assistem pela TV Nova Luz, né? É com grande satisfação que a gente retorna hoje a essa casa para conversar um pouquinho, com uma página tão curtinha, mas com uma profundidade imensa. Na verdade, a gente precisa tentar tolir, inclusive, tantos assuntos abordados num pequeno trecho, né, ditado pelo nosso amigo Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier, no livro Vinha de Luz. E essa página, que é o número 43, intitulada Vós, Portanto. E nós começamos a tentar entender um pouco dessa página, falando sobre o título, né, que traz aí um pronome, vós, que esse pronome engloba a todos nós, então deixa um recado, né, que na verdade tem até um trecho da Bíblia ali, trazida por Pedro, na sua segunda epístola, e fala de vós como todo, né, como um todo, que
a gente precisa se dar conta. E quando ele coloca uma vírgula ali, ele para. Essa vírgula é uma pausa para que a gente respire, que a gente interiorize essa mensagem. E ele conclui dizendo, portanto, uma conjunção, né, que ele deixa com reticências ali para que a gente comece a refletir sobre o que ele quer nos trazer. E eu não vou ler a página toda, porque vai ficar um pouquinho chato, a gente vai comentar, vai tirar alguns trechozinhos, mas eu queria comentar inicialmente sobre o que Pedro traz. Está no capítulo, na segunda carta, né? No capítulo 3, item 17, o versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da nossa firmeza. Isso foi o que Pedro trouxe. E o Emmanuel começa a página dizendo assim, ó, o esclarecimento íntimo é inalienável. O esclarecimento íntimo é inalienável, tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. E o que Emmanuel quis dizer com isso? Né? Que esclarecimento íntimo, essa reforma íntima, essa busca que nós, quando adentramos a doutrina, começamos a fazer de nós mesmos, esse esclarecimento é algo que ninguém pode tirar de nós. Vocês gostam de música? Um pouquinho, mais ou menos? Tem gente que não gosta não, né? Vocês aqui gostam? A gente pode... Eu não vou cantar não, porque eu também tenho que ser caridoso com vocês, né? Para não ferir os ouvidos. Mas tem uma música do Legião Urbana, Renato Russo, que diz que a riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. Essa riqueza que ele traz aqui como algo inalienável, que é algo que ninguém pode tirar, é algo que nós vamos adquirindo no decorrer do tempo. Nós vamos adquirindo com as nossas experiências, as nossas experimentações, as nossas vivências, de tudo aquilo que essa e as outras experiências de encarnados nos proporcionaram. Então, essa reforma é algo que a gente precisa começar a entender que é necessária para que nós consigamos evoluir. Evoluir espiritualmente, evoluir intelectualmente e que consigamos alcançar uma outra riqueza que Jesus nos traz, que nos promete, que não é deste mundo. E não é deste mundo no planeta Terra, de um modo geral, mas não é de um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda está sobrepondo o bem, onde nós precisamos enfrentar dificuldades. E eu lembrei, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando, que tem um ditado que diz que o difícil não é enfrentar os leões. O difícil é a gente enfrentar aquelas... como é que era? Não é anta, não. As hienas pelo meio do caminho. Por quê? Porque o leão é uma guerra, é uma batalha. E eu estou falando isso intimamente, eu não estou me referindo ao outro. Né? Mas a gente precisa entender que essa batalha íntima a gente vai enfrentar aquilo que nos consome, aquele feroz, aquele animal feroz que tem dentro de nós, e a gente precisa desviar de todas as artimanhas que a vida, de certa forma, nos oferta, para que não consigamos atingir o alvo. Lembram dos 10 mandamentos? Um deles não diz, não adulterarás. Não é isso que ele diz? E a gente tem muito esse mandamento atrelado ao adultério de uma relação de casal. Quando, na verdade, esse mandamento veio à tona, o adultério queria dizer não sair da linha e acertar o alvo. E esse alvo, ele está associado às leis divinas, às leis de Deus. E que por muitas vezes nós adulteramos. Nós saímos, nós escorregamos. Por quê? Porque trazemos dentro de nós as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas imperfeições, e quando nós estamos caminhando, esbarramos
com outros irmãos que convivem conosco, seja direta ou indiretamente, e que fazem com que nós tomemos atitudes que nem sempre são as melhores escolhas. E aí nós conseguimos, ou melhor, nós começamos a agir de forma diferente, errado ou certo, daquilo que Deus espera de nós. Porque os Espíritos nos dizem que as leis divinas, elas estão gravadas em nosso coração, na nossa essência, em nós, espíritos. Então a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Só que por muitas vezes fazemos as escolhas. E aí Pedro fala aqui, desses homens abomináveis que nos enganam. Porque muitas vezes nós nos enganamos com aquilo que nos é dito, que nos é forçado a entender, ou melhor, a engolir. E a doutrina espírita, ela vem não só como esse consolador prometido, mas como uma doutrina de esclarecimento para que eu filtre aquilo que me chega. Porque qualquer um pode subir aqui num púlpito, qualquer um pode estar à frente de um grupo de estudos, qualquer um pode estar à frente de qualquer evento midiático onde divulgue alguma coisa e que a gente ouça e engula tudo aquilo. Mas nós precisamos filtrar, porque o Marco Júnior é um ser humano, um espírito imperfeito, que pode não estar no seu melhor momento e não falar aquilo que realmente é o que Deus espera. Até porque é uma verdade minha que eu vou adquirindo com o decorrer do tempo, das experiências, das vivências e de tudo aquilo que eu estudo. Então eu tento falar nesse momento não como Marco Júnior, mas com o Marco Júnior pessoal, mas aquele que estuda a doutrina e que tem algumas reflexões acerca daquilo que foi visto. E sou passível de erro. Então a gente precisa filtrar muito aquilo que a gente fala. A gente precisa filtrar muito aquilo que a gente ouve. E a gente precisa filtrar muito as nossas atitudes, para que não nos tornemos cada vez mais pessoas que erram o tempo inteiro. E muitas vezes a gente chega e fala, né, e a gente vai ouvindo e a gente vai se alimentando daquilo, e o quanto a palavra ela movimenta. O exemplo arrasta, mas a palavra ela gera um movimento, ela te tira um pouco da inércia. Então a gente precisa sim entender. E a gente precisa filtrar, a gente precisa parar, pensar e falar, não, será que é realmente? Vocês conhecem uma mensagem? Eu não vou falar ela toda não, mas ela fala, nasceste no lar que precisaste, tenho trabalho, não é? Não tem uma mensagem assim? Vocês conhecem? Quem é o autor dessa mensagem? Vocês sabem? Veio por quem? O Emmanuel trouxe pelo Chico? Todo mundo atribui essa mensagem ao Chico Xavier. Só que essa mensagem, ela é trazida por um outro Chico, Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Está no livro, se eu não me engano, o título, Um Novo Modo de Viver, Uma Nova Forma de Aprender. É alguma coisa assim, depois eu até digo. Mas nós ouvimos tanto que essa mensagem foi trazida por Chico, e eu comprei esse livro para ver que a mensagem estava lá, que nós adquirimos uma verdade que não era verdade. Importa quem foi que trouxe, na verdade importa o teor da mensagem, mas a gente repete aquilo que a gente ouve o tempo inteiro. Então eu também achava que tinha sido Chico Xavier. Até um dia, falando sobre essa mensagem, eu fui estudar, fui ler e descobri que a mensagem não era do Chico Xavier, e era do Chico Espírito Santo Neto. Então nós somos direcionados de acordo com aquilo que nós absorvemos. Por isso é tão importante filtrar. Porque muitas vezes aquilo que a gente ouve, aquilo que chega até nós, não é uma verdade plausível, palpável, sensata. Quantas mensagens hoje em dia ficou muito mais fácil com o advento da internet, das mídias sociais, quantas mensagens nós recebemos que são fake news ou que são golpes que nos levam a agir de alguma forma ou divulgar coisas que na verdade não são.
Então a nossa responsabilidade, mais uma vez, né, e a gente não saiu da página, a gente ainda está no primeiro parágrafo ali, o esclarecimento íntimo é inalienável, tesouro dos discípulos do Cristo. Por quê? Porque a gente, para divulgar essas verdades do Cristo, a gente precisa adquirir o conhecimento. E tem um amigo meu que fala que a doutrina espírita é assim: primeiro a gente entra na doutrina, na grande maioria das vezes pela dor, outras por amor, mas a gente entra na doutrina, depois a doutrina entra em nós, e aí a gente adquiriu esse conhecimento, e depois a doutrina sai de nós naturalmente, quando a gente se torna divulgador dessa doutrina, seja da forma que for. Seja emprestando um ombro, porque a máxima da doutrina é que é fora da caridade não há salvação. Então, se eu empresto o meu ombro, o meu ouvido, se eu dou um abraço, um conforto, um consolo, eu estou ali divulgando a doutrina. Através de atitudes, de palavras, de empatia. E ele nos alerta que quando nós, como discípulos do Cristo, temos esse conhecimento, e está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, no item 10, que vai, se eu não me engano, até o 17, não, vai até o 12, 17 é o outro. Muito se pedirá àquele que muito se recebeu. A gente às vezes ouve, muito será cobrado a quem muito foi dado. Vocês gostam de filme? Vocês estão tão sérios. Tá muito acelerado? Tá muito difícil de entender? Me ajudem. Preciso desse feedback de vocês. Tem um filme, na verdade uma série de filmes, e eu gosto muito. Eu sempre gostei muito desse tipo de filme. Essa série é chamada Os Vingadores. Alguém aqui conhece Os Vingadores? Os Vingadores está lá o Hulk, o Thor, o Homem-Aranha, Capitão América, enfim. Vários Vingadores, vários heróis. E toda vez, e a gente fez um encontro, né, esse ano mesmo, um encontro de mocidades espíritas em Irajá, onde nós, com outros companheiros, estávamos à frente, esse encontro de jovens, onde a gente trouxe o tema dos Vingadores para esse encontro trabalhado pela ótica espírita. E o tema do encontro vai muito ao encontro do muito se pedirá àquele que muito recebeu. A gente começou, e aí foi uma escolha dos jovens de quererem, de escolherem um tema, de escolherem como é que ia, como é que a gente ia trabalhar, que tipo de coisa, porque tem que ser a cara mais do jovem. O encontro de jovem não adianta a gente chegar lá e fazer uma palestra, um seminário, eles não vão absorver o conhecimento, porque eles estão, como dizem eles, numa outra vibe. Né? A gente já está numa vibe mais devagar, mais lenta, de pegar o livro, de estudar, de sentar para ler, de adquirir o conhecimento, e eles não, eles querem tudo a tempo e a hora. A rede social deles são com vídeos que duram 30 segundos. E nós não. A gente consegue sentar e assistir um filme, a gente consegue sentar e ler um livro, e eles não, eles estão nesse pensamento acelerado, nessa recepção de informação acelerada o tempo inteiro. Então a gente conseguiu trabalhar. E o tema escolhido por eles foi Os Vingadores, e o subtema, o que foi que norteou, né, está em cima do capítulo 13, que fala, é uma frase, e aí, quem assistiu aqui o Homem-Aranha? Tá? Bom, para quem não assistiu, vou dar um spoiler rapidinho do filme, que fala o seguinte, é um menino, onde ele vai lá, né, numa experiência, ele é um menino muito inteligente, um CDF, e numa experiência de uma visita a uma empresa de tecnologia de futuro, ele é picado por uma aranha que é transformada fisicamente, quimicamente lá num objeto, numa aranha diferente, enfim. E nessa picada de aranha, ele adquire os poderes da aranha, né? Então ele começa a ter as mesmas características da aranha. Só que ele, muito jovem, rapaz novo, ele não consegue saber trabalhar tudo aquilo que está acontecendo com ele. Ele é muito tímido, ele é um rapaz quieto, gostava de estudo, não era popular. E aí, ele, em uma conversa com o tio dele, tio Ben, que era o pai de criação do Peter Parker, ele ouve a seguinte frase do tio:
com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o tema do encontro que norteou todo um estudo com os jovens e que rendeu muitos frutos, vai ao encontro da página de hoje. Vós, nós, toda a humanidade, portanto, reticências, temos grandes poderes e grandes responsabilidades. Esses poderes são poderes sobrenaturais, heróicos? Heróicos talvez, sobrenaturais não, porque nós podemos ser heróis. Heróis anônimos. Às vezes, numa palavra, num abraço, num consolo, num conforto, nós salvamos uma vida de um irmão que muitas vezes pensa em desistir. E muitas vezes nós nem sabemos disso. Olha a nossa responsabilidade. Olha o poder que nós temos nas mãos. Isso é esclarecimento íntimo. É fazer com que eu melhore intimamente, que eu me esclareça, que eu tenha conhecimento para poder auxiliar. Porque Jesus, ele fala assim, olha, aqueles 10 mandamentos, lembra do não adulterar? Aqueles 10 mandamentos, vamos resumir tudo isso num só. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos aí. Vamos parar. Pensa. Amar a Deus. A gente ainda não tem essência, sublimidade para entender, para compreender, para perceber Deus. Ele é abstrato, é diferente daquilo tudo que a gente imagina, porque Deus não tem nem início, nem fim. Sempre existiu, ponto. Já dá um nó na nossa cabeça. Então vamos deixar esse amar a Deus um pouquinho aqui. Distante, mas nem tanto. Vamos trazer o amar ao próximo. É difícil, né? É tão difícil amar ao próximo. Isso quando o próximo, é aquele querido que está aqui do nosso lado. Imagina amai os vossos inimigos. Mas vamos para o próximo. Coloca aqui os inimigos pertinho de Deus. E vamos tentar amar ao próximo. É difícil. O próximo, às vezes, é muito difícil. Às vezes a gente não consegue e muitas vezes a gente tolera, a gente suporta o próximo. Porque a gente está exercitando algo que o Hamed, o mesmo que ditou aquela mensagem, diz que nós temos aspirações amorosas. Nós ainda não sabemos amar, ainda estamos distantes desse amor, mas temos o germe. E a gente está começando a germinar, a gente está fazendo aquela mudinha pequenininha crescer de dentro da semente do amor. Então, se está tão difícil amar a Deus, os inimigos, o próximo, vamos tentar amar a nós mesmos. A gente consegue? E silêncio, gente. É difícil, né? Quando a gente vai lá no esclarecimento íntimo, na reforma íntima, no conhecimento de quem somos, é difícil. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas quantas vezes, em algum momento da minha semana, eu falo assim, eu estou tão chato que nem eu me aguento. A gente às vezes fica assim. Então, se a gente não se aguenta, se a gente não se suporta, se a gente não se tolera, a gente precisa mudar isso, porque esse amor que a gente fala, ele tem que vir de dentro para fora. Para que eu consiga amar ao próximo e consiga amar aos Deus. E aí, quando eu estiver nesse meio do caminho de amar ao próximo e a Deus, eu vou conseguir amar o meu inimigo. Porque muitas vezes ele já foi meu inimigo, numa existência passada, hoje ele está como meu filhinho querido, mas que, na verdade, nós ainda continuamos com essas desafeições reencarnatórias. E aí a gente precisa trabalhar dentro de nós essas imperfeições para que a gente passe a se amar, a se gostar. Não é ser egoísta, nem egocêntrico. Mas a gente precisa aprender a trabalhar o amor dentro dos nossos corações. Metaforicamente falando, porque a gente adquiriu esse símbolo, né? Bonitinho, vermelhinho, mas não esse coração, essa intimidade de nós conosco. Porque quando a gente começa a aprender a se amar,
a gente vai lá assim, ó, o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram domínios da política, da ciência e da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Quer dizer, e aí o Emmanuel traz para Chico algo que Kardec falava, né? Ele excluiu a filosofia e ele fala da ciência, da religião e da política. Porque quantas vezes a gente, pelas desinformações, se deixa levar e faz mal a nós e ao outro. Como ele cita aqui, por pessoas abomináveis. É óbvio que são seres errantes, espíritos que erram muito, mas que, assim como nós, também merecem a compreensão. Não é a aceitação, é a compreensão. E quando a gente consegue entender, mas quando a gente está pleno, porque a gente muitas vezes fala assim, aquela pessoa veio aqui e tirou a minha paz. Mentira, a gente não tem paz. E aí ninguém tira aquilo que a gente não tem. A gente já não tem, a gente só coloca para fora aquilo que a gente tem. Então eu não posso culpar, eu não posso responsabilizar o outro por aquilo que eu sinto. Porque é meu. E se o outro chega com algo, um presente para me dar, a escolha é minha se eu aceito ou não. Então se o outro chega com uma informação, se ela estiver me assistindo, eu vou falar, mãe, estou falando de você, hein? Minha mãe muitas vezes pega um post que ela recebeu no Instagram, Facebook, WhatsApp, manda para mim e fala, isso é verdade? E aí eu vou lá buscar e vou falar. Muitas vezes eu já sei que é mentira, já recebi aquilo ali 1 milhão de vezes, mas depois de muito ela divulgar as coisas, fala, mãe, isso não é verdade, não faz isso. Hoje ela pega aquilo e ela manda para mim e fala, isso é verdade? Posso divulgar? Tem uma menina, eu esqueci o nome dela, ela está desde 2001 recebendo sangue. É bom a gente ir lá doar sangue para quem quer que seja, tudo bem, essa informação é boa, mas a gente está repassando uma informação que de repente a menina nem sei se encarnada ainda está. Aí a gente continua. Vamos fazer uma campanha de doação de sangue? Sim, vamos. Mas deixa a Elisa, se eu não me engano o nome dela, lá quietinha. Vamos promulgar uma conscientização de doação de sangue. Não é para doar só para aquela pessoa, é porque os bancos de sangue necessitam disso o tempo todo. Estão vazios e a gente precisa fazer isso. É um ato de amor, um ato de caridade. Quantas pessoas... eu vi até hoje, eu estava vendo numa rede social, um rapaz que foi preso, ficou 20 anos preso e depois reconheceram a inocência dele e ele foi acusado injustamente, foi preso. E esses 20 anos da vida dele, perdidos, acabou. Ganhou uma indenização de 6 milhões de dólares. E aí? O tempo perdido ninguém volta. Então a nossa responsabilidade, enquanto divulgadores, seja de doutrina ou de qualquer tipo de informação, aumenta. E quando nós temos o conhecimento, grandes poderes, grandes responsabilidades. Se a gente tem um poder, isso aqui é um poder, na mão, o uso que a gente faz, isso aqui pode se tornar uma arma. Imagina, a gente divulga uma informação errada de uma pessoa que tem um desajuste psicológico, que passa por um tratamento psicológico, e ela vê veiculada a sua imagem associada a coisas diversas, e por conta disso ela retira a própria vida. Olha a responsabilidade que nós estamos tendo na mão. É até às 9 da manhã? Coçaram até a cabeça aqui, meu Deus. Como é que eu vou ouvir esse careca até amanhã de manhã? É porque corre, né? A gente tem que ver. Mas é isso que é a nossa responsabilidade. E ele fala exatamente da questão da... E eu não vou entrar no viés político, porque aí a gente vai muito além. E cada um tem... E respeitem a decisão, a opinião de cada um. A gente pode discordar, mas a gente precisa respeitar. Nós precisamos aprender a nos respeitar. Primeiro a nós mesmos e depois o outro. Se ele não concorda, se ele fala que o azul é azul e o azul é verde, é dele. Não adianta, a gente não vale a pena a gente entrar, como diz um amigo meu, em discussão estéril, que ela não vai chegar a lugar nenhum, é só polêmica. E polêmica por polêmica não leva a nada, só a estresse.
Há adoecimento psicológico. Então, se o outro acha aquilo e você já viu que não adianta falar, deixa. Até porque a verdade é minha. E só existe uma verdade absoluta, que é Deus. Há alguns anos, né, não muitos, o ovo, ele era o vilão. Não podia comer o ovo, não podia comer a clara, não podia comer a gema. E hoje o ovo já não é tão vilão. Mas e de vilão, a mocinha ele já passou aí várias vezes por várias coisas. O tomate era o vilão, deixou de ser, agora não é mais. E a gente está aí, ó, o tempo todo aprendendo. Isso é porque é ou não é? Não me importa se é ou não é. Eu não estudo para isso. Mas é para a gente entender que é uma verdade relativa. E uns concordam que sim e outros concordam que não. E como os jovens dizem, está tudo bem. A gente precisa aprender a discordar respeitando. Não a concordar com tudo, porque a gente também não precisa concordar. Mas a gente tem que discordar respeitando a opinião do outro. E a gente tem que filtrar. Porque a ciência, ela é algo mutável. Como ele diz aqui, muitas coisas vão ser ditas, né, como a questão do ovo, e que daqui para frente, de repente, a gente vai entender de uma forma diferente. Os estudiosos, os pesquisadores, os cientistas vão trazer novidades que antes eram umas verdades que já não são mais. Se a gente ir no viés religioso, acontece isso. Vocês gostam de história? Alguém aqui leu o início da Bíblia? A Gênese? Já leu a senhora? Tem uma historinha lá que conta sobre um cara que naquela época todo mundo era cabeludo, barbudo. Eu sinto uma inveja danada disso. Você também sente, meu amigo? Não é? Todo mundo era barbudo, cabeludo. Eu não ia poder viver naquela época, né? Minha barba é falha. Estou agora deixando que eu estou de férias. Falei, vou deixar aqui sem deixar o rosto tomar um ar. Mas tinha um cara lá, barbudinho, cabeludinho. E não era Jesus. Era Noé. Que foi lá chamado a uma conversa com o Todo-Poderoso. E nessa conversa, ele falou, olha, eu preciso que você construa uma arca de um tamanho significativo para que você consiga colocar um casal de cada espécie de animais e alguns membros da sua família para que a gente possa dar continuidade à humanidade, porque do jeito que está, eu acho que hoje ele calcula o custo-benefício de uma nova arca, né? Esse é um outro assunto. Mas naquela época, ele falou, a gente vai fazer e a gente vai fazer chover 40 dias e 40 noites, a humanidade vai se extinguir e depois a gente começa a repovoar esse planeta. Estou indo bem? É assim mesmo que está lá? Então tá bom. Chega um determinado tempo, desses 40 dias e 40 noites, Noé jogava lá uma pombinha para que buscasse a terra e que ele sabia que quando ela voltasse com um raminho qualquer, um galinho de uma planta, as águas tinham baixado e que ele poderia já começar, né, a se preparar para dar continuidade. Porém, quando isso começa a acontecer, Deus, não aquele Deus que está lá no livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. A gente não consegue mensurar que tipo de inteligência era Deus. Causa primária de todas as coisas. Deus, segundo a Bíblia, e não é uma crítica, eu adoro os meus irmãos católicos, protestantes, tenho amigos que nós conversamos sobre religião se respeitando, mas em algum momento Deus se arrepende. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, se arrependeu. Não, calma aí. Me arrependi, não é isso. Noé, vamos fazer o seguinte. Agora que eu estou arrependido de ter exterminado a humanidade, eu vou colocar um símbolo no céu para que toda vez que chover, eu me lembre de que eu extingui essa humanidade e não me arrependa de novo.
Vocês conheciam essa história? Não? Está lá na Gênesis. E aí, ele bota um símbolo lindo, maravilhoso, que dizem que tem um pote de ouro ao final dele. O arco-íris. E essa é a grande história do arco-íris, a simbologia do arco colorido criado que nós, aí sim, com a ciência, né, descobrimos do efeito prisma, que a luz do sol bate nas gotículas de água e faz aquele prisma, aquela coisa maravilhosa, linda, que a gente hoje nem vê tanto, já vimos muito mais, né, e torna aquele arco. Mas naquela época, era algo onde a verdade era absoluta. Foi colocado lá no livro sagrado. Tem gente que acredita, sim, que a gente respeite. Mas a gente que entende um pouquinho da doutrina, a gente que já conhece, a gente já acredita realmente que Deus se arrepende? Deus se arrepende? Deus se magoa? Deus se ofende? Deus ama e ponto. E quando Ele ama indiscriminadamente. Incondicionalmente. Então Ele não vai se arrepender, até porque, segundo dizem, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Ele está presente em tudo. Então, mais uma vez, isso é um exemplo de como a religião traz dogmas em que nós começamos a desmistificar, a transformar em explicações científicas, que são, ou melhor, que é a verdade absoluta para esse momento, para nós que estamos estudando a doutrina, que a doutrina tem 3 pilares básicos, ciência, religião e filosofia, nós acreditamos que sim, mas muitos outros companheiros acreditam que não, que aquilo ali aconteceu e que é realmente aquilo que foi retratado. Qual é a verdade? Para eles é essa, para nós é outra. Então o absolutismo da verdade ele não existe para nenhum de nós, seres humanos, espíritos imperfeitos. Porque não nos foi dado a oportunidade, nem a inteligência, nem a consciência de conhecer e de entender a Deus. Com o tempo, nós vamos desmistificando as coisas e entendendo, e aí não mais sendo aniquilados por homens abomináveis, que fomos nós também. Porque alguns de nós poderiam estar lá, batendo palma e lavando as mãos, cuspindo, chicoteando, batendo palma na crucificação, ajudando a colocar a coroa de espinhos, quem sabe? Então que hoje nós tenhamos um outro olhar, que nós consigamos enxergar as questões que nos apresentam de uma outra forma, porque assim nós conseguiremos esse esclarecimento íntimo, essa reforma, porque primeiro a gente esclarece, depois a gente reforma, a gente transforma, ressignifica as nossas existências. Lá no final, ele fala assim, mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios dos céus todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que aguardam nos planos inferiores. O que ele quis dizer com isso? Que nós, e aí somos nós, ou vós, portanto, se decidirmos, apesar do conhecimento, apesar do poder, das potencialidades que nos foram dados, vocês lembram da parábola dos talentos? Alguém conhece a parábola dos talentos? Resumidamente, um senhor dá a um filho um talento, um servo um talento, a outro 3, a outro 5, e o primeiro enterra e guarda aquele talento, os outros 2 multiplicam esses talentos, e aí no final, quando eles voltam com os talentos multiplicados, o senhor dá ali, uma oportunidade para eles, elogia eles, e aquele que guardou, que enterrou com medo de perder aquele talento, ele critica e toma aquele talento de volta.
Resumidamente, essa é o que diz a parábola. Mas esses talentos são os talentos que Deus nos concedeu. Essas aspirações amorosas, essa consciência dos nossos atos. Porque muitas vezes, hoje, já é possível chegar em casa à noite, durante o dia também, mas à noite, colocar a cabeça no travesseiro e fazer igual Agostinho e pensar o que eu fiz de errado que eu posso melhorar. E o que eu fiz de bom que eu posso repetir e aprimorar. Então é isso que ele diz aqui, ó, que nós fomos bafejados pelos benefícios dos céus todos os dias. Nós estamos tendo oportunidades ímpares de sermos diferentes, de receber o conhecimento, de aprender as verdades do Cristo. E não só aprender, mas de apreender, não só de ler, de entender, mas de colocar para dentro de nós, de aprender, deixar aqui, para que ele não seja, como diz no início lá, alienável, para que ninguém possa retirar de nós. E aí, quando eu tenho essa riqueza dentro de mim, ninguém vai conseguir retirar, porque é minha. E é algo que ninguém consegue. Ninguém. E aí, quando eu falo ninguém, eu me refiro ao ser. Deus, claro que tem tudo que ele pode, né? Mas ele não vai fazer porque é algo que nós conquistamos. Essas são as nossas conquistas. E ele fala, se a gente chegar lá nesse momento, né, nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade, nesse momento de dor, e a gente jogar por terra tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente consolidou, todo o conhecimento que a gente adquiriu, a responsabilidade é nossa. E a gente vai ter que se dar conta quando a gente chegar lá no plano espiritual, como ele chama aqui, nos planos inferiores, e se deparar com todas essas dificuldades. Então a gente precisa filtrar, a gente precisa entender, a gente precisa colocar a nossa consciência na palma da mão e na nossa mente, no nosso racional, e entender o que são as emoções trazidas pelas leis divinas. Para que a gente consiga perceber a diferença do que é lícito, do que é ilícito, do que convém, do que não convém. Porque Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Livre-arbítrio. Jung fala escolhas e sombras, consequências dessas escolhas que a gente vai carregar para o resto das nossas existências. André Luiz, no livro Nosso Lar, no filme, para quem assistiu, fala que tem um momento em que ele fala... Emmanuel, se eu não me engano, Emmanuel fala para André Luiz, André, quantos séculos serão necessários para se resgatar um segundo? Quantos séculos serão necessários para se resgatar um segundo? Apenas um segundo. Uma atitude, uma escolha, um estalar de dedos, um piscar de olhos. Quanto tempo a gente vai levar para resgatar isso? Então que a gente consiga entender e perceber que as nossas escolhas dependem de nós. A gente não pode jogar a expectativa no outro, a gente não pode levar isso para o outro, porque o outro só vai me dar aquilo que ele tem e não aquilo que eu espero dele. Portanto, que eu faça a minha parte, que eu olhe para o meu interior, que eu consiga perceber quem eu sou e aonde eu posso chegar, porque nós ouvimos, vós sois deuses. Nós somos. Não um Deus perfeito, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas deuses no poder de fazer diferente, de fazer a diferença, de fazer o que Jesus fez quando esteve aqui. De conseguir deixar de legado algo, como dizem, ou como dizia, vocês conhecem um autor chamado Exupéry? O Pequeno Príncipe? Ele fala, o príncipe, né? Cada um que passa por nós, deixa um pouco dele em nós e leva um pouco de nós nele. O que nós decidimos deixar que o outro leve? Que seja bondade, porque essa bondade se multiplica.
isso depende de nós. Então que a gente pare, que a gente respire, que a gente reflita o que eu quero deixar no outro. O que eu quero deixar para o outro. Para que ele leve de mim. E não leve que vai me deixar faltando, mas que ele leve como algo que acrescente de bom na sua existência. Portanto, que nós deixemos. E que nós percebamos que nós podemos ser envolvidos. E segundo a Bíblia diz, a gente podia ser envolvido pelo demônio, né? Até o próprio... me fugiu o nome dele. Não vai vir agora. Que foi testado na sua fé o tempo todo. Meu Deus. Jó, obrigado. Memória hoje voou. Jó foi testado. Né? Segundo conta na Bíblia, ele foi testado pelo demônio para que ele pudesse, né, perecer com aquilo. E mesmo perdendo tudo, ele não perdeu a fé. E ele reconquistou aquilo que ele tinha. Então nós vamos ser testados. As mentiras, as desavenças, as intrigas, as angústias, as aflições passarão pelas nossas vidas, mas nós temos que nos apegar àquilo que nós acreditamos. E para isso a gente precisa de uma relação íntima com Jesus. E quando nós tivermos essa relação íntima com Jesus, nós não mais nos renderemos às desavenças, às mentiras. E eu queria contar uma historinha para vocês aqui, uma outra. Essa eu não lembro de cabeça, não. É uma fábula, né? E como toda boa fábula, com a licença poética, pode-se fazer tudo, né? Então, alguns devem conhecer, mas eu vou ler aqui para vocês. A verdade nua e crua. Conhecem? Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira, dirigindo-se à verdade, disse-lhe: "Bom dia, dona Verdade." Zelosa de seu caráter, a verdade, ouvindo tal saudação, foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não havia nuvens de chuva, os pássaros cantavam, não havia cheiro de fumaça na mata, tudo parecia perfeito. Tendo-se assegurado que realmente era um bom dia, respondeu: "Bom dia, dona Mentira." "Está muito calor hoje, não é mesmo?" disse a Mentira. Realmente, o dia estava quente demais. Desse modo, vendo que a Mentira estava sendo sincera, começou a relaxar, a baixar a guarda. Por qual razão haveria de desconfiar se a mentira parecia tão cordial e verdadeira? Diante do calor insuportável, a Mentira, num gesto de aparente amizade, convidou a Verdade para juntas banharem-se no rio. Como não havia mais ninguém por perto, a Mentira despiu-se de suas vestes, pulou na água e, dirigindo-se à Verdade, disse insistentemente: "Bem, dona Verdade, a água está uma delícia, simplesmente maravilhosa." O convite parecia irrecusável. Assim sendo, dona Verdade, sem duvidar da mentira, despiu-se de suas vestes, pulou na água e deu um bom mergulho. Ao ver que a Verdade havia saltado na água, rapidamente a Mentira pulou para fora. Em segundos, vestiu-se com a roupa da Verdade, que estavam à margem, e se mandou sorrateiramente. Tendo suas roupas furtadas, a Verdade saiu da água e, por sua vez, ciosa de sua reputação, recusou a vestir-se com as roupas da mentira, deixadas para trás. Certa de sua pureza e inocência, nada tendo do que se envergonhar e não tendo outra opção que lhe fosse coerente, saiu nua a caminhar na rua. Desde então, os olhos das pessoas ficou mais fácil aceitar a mentira vestida com as roupas da verdade do que aceitar a verdade nua e crua. E a gente precisa perceber, né? Porque a gente é seduzido por essas mentiras vestidas de verdade. Às vezes, a verdade dói. Essa verdade, ela está lá, na intimidade. Porque só com essa verdade que nós realmente entendemos que tem que estar dentro de nós e que ela vai aflorar de nós,
é que nós vamos conseguir alcançar esse reino prometido. Nós vamos conseguir alcançar um relacionamento íntimo com o Cristo, que é tão difícil para nós, que colocamos numa posição tão distante. Os nossos amigos católicos colocam preso numa cruz, os protestantes lá longe, e nós mesmos como espíritas colocamos como um espírito perfeito em que nós não conseguimos atingir, mas isso não é verdade. A verdade é que ele veio até nós, ele não precisava, ele veio para se doar, para doar amor, para deixar de legado todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua vivência, todo o seu sofrimento, não, toda a sua dor. Porque Jesus pode ter sofrido na carne, mas em espírito ele resignou o sofrimento, ele ressignificou o sofrimento. E quando nós achávamos que ele não podia deixar mais nenhum exemplo, ele falou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E nós continuamos não sabendo aquilo que fazemos porque somos ignorantes. Não ignorantes brutos, trôpegos, mas somos ignorantes da verdade. Nós ignoramos aquilo que ele trouxe. Já se passaram mais de 2000 anos e nós ainda não conseguimos entender os ensinamentos do Mestre. A gente está caminhando. A gente está começando a perceber. A gente está começando a ser mais paciente, mais tolerante, mais amável, segurando um pouco mais as nossas emoções e tentando agir de forma mais racional, porque as nossas emoções ainda estão repletas de instinto agressivo, de reação. E quando a gente conseguir transformar essas reações instintivas em reações amorosas, em reações respeitosas, em reações que perdoam, a gente vai começar a entender verdadeiramente o que é o amor. Por isso, vós que somos nós, precisamos não aceitar um Jesus com uma aceitação de que, olha, eu aceito e agora ele é meu único Cristo, zeloso e Salvador. Não. Ele vai salvar, mas só nós podemos nos salvar através do exemplo que ele deixa de legado. Que a gente aceite Jesus, mas aceite Jesus como o amigo que ele é, como o irmão que esteve aqui, que passou por nós e deixou para nós tanto conhecimento, tantas verdades, tanto amor, tanto perdão, tantas lições. Que falava por parábolas, porque ele dizia que só aqueles que têm ouvidos para ouvir e têm olhos para ver vão perceber as minhas verdades. E hoje a gente se debruça muitas vezes estudando as parábolas do Cristo e quantas significações, quantos significantes daquelas parábolas nós transformamos à medida que vamos nos entorpecendo com esse conhecimento, nos inebriando, nos alimentando com esse pão da vida. Então que a gente consiga hoje perceber que depende de nós, não depende de mais ninguém. A gente tem que fazer a nossa parte. Se o outro não está pronto, não está preparado, se a gente consegue ajudar, que a gente ajude. Ok. Mas se a gente não conseguir ajudar diretamente, que a gente ore, que a gente entre em prece, que a gente faça a nossa parte. Porque as reticências que tem no início dessa página fala que é aquilo que nós vamos determinar e que essa história e o final dessa mensagem quem escreve sou eu. E eu posso escolher escrever um rascunho que vai ficar marcado e que por mais que eu apague, a marca vai estar sempre ali, ou eu posso escrever de uma vez só, com uma letra bonitinha, que vai chegar longe e que vai se tornar algo que, ao nos depararmos, ao olharmos, seja tão sutil que nos faça ter vontade de aprender, de conhecer e de perceber cada vez mais o amor que o Cristo nos deixou. Boa noite a todos. Muito obrigada, Marcos. Palavras, pelo seu estudo. Muito obrigada mesmo.
Então, amigos, gostaram da palestra? Muito boa, não é? Então, se vocês acessarem a TV Nova Luz, a nossa Casa Espírita Virtual, compartilhem, um like. Toda vez que você dá um like, o YouTube, o canal YouTube entende que vocês gostaram e entende que pode passar para muito mais pessoas. Então, que isso chegue longe, esses ensinamentos maravilhosos que passamos aqui hoje. Muito obrigada, tá, Marcos? Então vamos à nossa prece, para depois irmos ao passe. Uns segundos de silêncio para sentir a espiritualidade trabalhando em nós, para sentirmos todas essas vibrações de amor, de paz, de equilíbrio. Porque quando adentramos essa casa, já começamos a ser tratados pela equipe maravilhosa desses amigos espirituais, trabalhadores da Seara do Cristo, que aqui estão desde cedo preparando o ambiente para nos recepcionar. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. Que todos esses ensinamentos, essas reflexões, possam estar dentro de nós, no fundo de nossa alma, para que saindo daqui, no nosso dia a dia, nos nossos lares, nosso ambiente de trabalho, possamos lembrar e aplicar junto a todos que participam de nossas vidas de alguma forma. E praticar para nós mesmos, né? Nos amar, nos conhecer, perceber que podemos ser instrumentos de Jesus, do nosso Mestre amado, aqui na Terra. Passando esses ensinamentos com nossas palavras, nossas atitudes, a cada irmão. Fica conosco, Senhor. Nos abençoe, nos guarda, hoje e sempre, com a graça de Deus.